Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Amém. Felizes com Cristo? Amém. Glória a Deus. Uma alegria estar aqui compartilhando da palavra do Senhor. E quero convidar você agora a colocar a mão no seu coração, fechar seus olhos e começar a pedir, Espírito Santo, obrigado por esse tempo de louvor, e eu quero continuar escutando o Senhor. Fala comigo. Agora, um tempo de oração. Você e o Espírito Santo. Põe a mão no seu coração e chama pelo Espírito Santo. Age aqui, Espírito Santo. Fala comigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala com a tua igreja, Senhor. Fala conosco. Nós precisamos, Senhor, dia a dia, da ação do Teu Espírito Santo, Senhor. Então, abrimos nosso coração para o Senhor ministrar, fazer, mudar, transformar, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Amém. Abre sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 38 ao 42. Obrigado, querido. A Rebequinha está sendo treinada, né? Irmãos, enquanto você está abrindo aí, só para lembrar, tá? Você que também talvez esteja nos visitando hoje, as crianças de 0 a 10 anos tem salinha lá em cima, tá bom? E os teens de 11 a 13 anos tem sala aqui, tá? No fundo. A gente reduziu para 12 porque estava ficando muito lotado, né? Então a gente reduziu para 11 a 12 anos, mas os teens da igreja são de 11 a 13 anos, tá bom? Então tem uma sala específica ali para eles. Por falar em crianças e teens, rapidamente, só quero que você saiba que dia 18 de outubro vai ter Dia das Crianças aqui na igreja, amém? Isso, vai ter dia de festa, de celebração, então dá uma olhada no aplicativo da igreja, no site, para você se envolver, trazer seu filho. É um dia muito especial, de diversão, de brincadeira, para a gente ensinar os nossos filhos a amar a casa do Senhor, através das lições, através das orações e através das brincadeiras e amizades que eles constroem aqui também. Amém, Denise? Amém, glória a Deus. O texto diz assim, estou com a NVI aqui, isso, diz assim, ó: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém. Irmãos, eu tenho observado Deus levantar um povo em oração. Eu tenho observado isso na nossa igreja, tenho observado isso conversando com pastores amigos de outras igrejas. Eles têm comentado como que há um chamamento do Espírito Santo para fervendo o nosso coração, aquecendo o nosso coração para momentos de oração. Tenho visto nas redes sociais como que há focos de incêndio, de fogo, de chamado de oração na Europa, como há focos de incêndio, de chamado de oração nos Estados Unidos, como há focos, incêndios de oração nas regiões aqui próximas a nós, nas igrejas próximas a nós, no Sudeste, no Brasil. Deus está fazendo um movimento de oração, irmãos, na sua igreja. Você acredita nisso? Você tem visto isso? Eu li esses dias, irmãos, que a China, ela criou uma nova lei, foi recente isso, para pressionar ainda mais, a China, que é um país comunista, para pressionar ainda mais
quanto à questão religiosa, tirando ainda mais a pouca liberdade religiosa que há naquele país. E aí, irmãos, a gente sabe, quanto mais aperta o povo de Deus, mais o povo de Deus ora. E quanto mais o povo de Deus ora, mais a igreja de Deus cresce. É assim que funciona. Se você se lembrar lá do Êxodo, lá o povo era amassado por Faraó, era pressionado, e quanto mais eles eram pressionados, mais o povo de Deus crescia, mais o povo de Deus avançava, sabe, irmãos? Então, por diferentes dores, por diferentes crises nacionais, por diferentes dificuldades, por diferentes catástrofes, por guerras militares, por guerras econômicas, por guerras políticas, irmãos, sejam quais forem as dores, é nítida, irmãos, é nítida a visão de que o mundo está passando pelas dores de parto e que o nosso Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Eu ouvi um glória a Deus aí? Então, irmãos, pensando nessa chamada de oração que os céus estão promovendo, pensando nessa igreja incendiada pelo Espírito Santo, ministrada no domingo passado, pensando nessa igreja, irmãos, que se arrepende, ministrado no domingo retrasado, pensando nessa igreja que entra na brecha de oração, como nós estamos convocando toda a igreja para se juntar a um movimento nacional de oração pelo Brasil, chamado Arrependa-se Brasil. Quem está ligado aí nesse movimento e quarta-feira está junto, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, estamos entrando no mover de oração pela nação, não tem denominação, é o povo de Deus entrando na brecha de oração. Então eu gostaria de compartilhar com você nessa noite um pouquinho sobre a importância da oração na minha e na sua vida. Um pouquinho para a gente entender na palavra de Deus como que a nossa vida de oração individual, ela é tão necessária, tão importante, e ela vai naturalmente refletir nas experiências coletivas, irmãos. Oração, a melhor parte que não nos será tirada. Relacionamento com Deus, a melhor parte que não nos será tirada. John Bunyan, um pastor batista inglês, lá no período de 1600, que tinha profundas experiências de oração e que criou um dos livros mais lidos na atualidade, inclusive, chamado Peregrino. Ele disse a seguinte frase sobre oração: o inimigo treme ao ver os mais falhos homens de joelhos em oração. Tem homem e mulher falho aqui? Levanta a mão aí para eu ver. Isso, eu também levantei. Aí a frase dele foi assim, ó: o inimigo treme ao ver homens e mulheres falhos como eu e você, de joelhos em oração. John Wesley, um dos maiores avivalistas da Grã-Bretanha, ali no ano de 1700, ele disse: a oração é o poder que move o mundo espiritual. Andrew Murray, ali em 1800, um pastor sul-africano que foi usado tremendamente por Deus, e até hoje a África do Sul vive das consequências de um homem que pagou um preço de oração por uma nação, um homem que foi conhecido por perder madrugadas e madrugadas e madrugadas orando pela África do Sul. Ele compartilha e disse o seguinte: dê-me 100 homens que não temam nada, senão o pecado, e não desejem nada senão a Deus, e eu abalarei o mundo, mas tal coisa só é possível através da oração. Irmãos, numa história mais recente, alguém já ouviu falar de Dr. Russell Shedd? Já ouviu falar dele? Então, Dr. Russell Shedd, irmãos, em 2016 ele veio a óbito, um homem de Deus, um pastor, um teólogo, muitos títulos, um missionário, muitos títulos, e ele faleceu em 2016, e ele deu um sermão, uma entrevista que eu chamo de sermão, de 3 segundos e 4 palavras, que me impactou muito, mas na verdade impactou muito o meio cristão, o meio evangélico, né? Um sermão desses tão curtinho, irmãos, que me faz lembrar ali da história de Jonas, que ele corta a cidade de Nínive correndo,
com um sermão tão minúsculo quanto esse do pastor Russell Shedd, Dr. Russell Shedd, quando ele diz, em 40 dias Nínive será destruída, e o povo recebe aquela pregação, recebe aquela palavra, muda de vida, e o juízo não encontra aquela nação. Vou te contar qual foi a pregação de Dr. Russell Shedd, mas antes eu só quero te mostrar quem foi ele. Rapidamente ele deixou um legado, irmãos, imensurável de fé e de obras para a igreja brasileira. Boliviano, filho de norte-americanos, veio para o Brasil em 1956, se eu não me engano, eu não anotei a data, mas por aí, e foi impactando, irmãos, com aquilo que ele foi produzindo. Apóstolos, pastores, líderes da nossa geração, ministério do pastor Valteci, foi muito impactado pela obra, pelo trabalho de homens de Deus, como o Dr. Russell Shedd. Irmãos, um homem reconhecidamente como um homem de Deus, um homem piedoso, um homem amoroso. As pessoas o reconheciam pelo seu carinho com as pessoas, pelo seu amor demonstrado, um profundo conhecedor da palavra de Deus. Conhecia grego e hebraico como ninguém. Mais do que isso, Dr. Russell Shedd era conhecido por viver aquilo que ele pregava. Uma vez sua filha disse assim: eu sei que papai peca, porque a Bíblia diz que ele peca, e eu creio na palavra de Deus, ela disse, mas eu nunca vi papai pecar. Conhecido como um homem de muita oração, um dos livros muito conhecidos é Teologia da Oração. Tudo o que ele produzia, irmãos, era resultado do seu tempo de relacionamento com Deus. Então, antes de vir a óbito, uma equipe foi lá na casa dele para fazer uma entrevista, fazer um documentário. Ele já estava fraco em suas forças e quiseram fazer um documentário com ele para registrar suas últimas palavras. E perguntaram para ele assim: Dr. Russell Shedd, diante de toda a sua experiência, 87 anos de vida, se você pudesse voltar atrás, o que você mudaria? O que você faria diferente? Irmãos, a resposta de Dr. Russell Shedd, após uma vida de imenso impacto no meio cristão, no meio evangélico, nas igrejas brasileiras, foi direta e humilde, dizendo: eu teria orado mais. Irmãos, eu não sei o que você sente quando você ouve esse tipo de resposta. Mas se eu ouço essa resposta, se você ouve ela de mim, ou eu ouço de você esse tipo de resposta, eu teria orado mais, me soa como algo genuíno, algo verdadeiro, algo especial, um fruto de arrependimento. Jesus mexeu com ele entendeu que ele não orou o suficiente, e é belo, irmãos, é maravilhoso. Mas quando a gente ouve esse tipo de resposta, eu teria orado mais, de um homem que orava muito, de um homem que jejuava muito, de um homem que buscava muito, de um homem que se relacionava muito, de um gigante na fé, de um gigante espiritual, irmãos, eu nem sei qual é a palavra que me bate quando ele diz: eu teria orado um pouco mais. Eu fico, sabe, irmãos, pensando, o que é que esse homem descobriu aos pés de Jesus? Eu fico pensando o que esse homem experimentou aos pés de Jesus. Eu fico pensando os tesouros que esse homem deve ter encontrado aos pés de Jesus. Eu fico pensando se eu não ando perdendo tempo com muitas coisas, irmãos, com muitas coisas que eu não precisaria perder tanto tempo assim. Eu não sei se você se sente assim, mas é uma ideia de que há algo escondido no Senhor, e que Ele convida cada um de nós a buscarmos, a ir atrás dessas coisas, através de um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, amém? Olha, irmãos, Jesus, Ele está com os discípulos, nesse texto lido aqui, num povoado chamado Betânia, 3 quilômetros de Jerusalém, bem pertinho. E ele decide passar ali na casa de Marta, Maria e Lázaro. E Marta, quando você olha no texto, Marta é aquela que recebe Jesus. Ela que abre a porta, ela é uma ótima anfitriã. Jesus, irmãos, ele é amigo dessa família. João, lá no capítulo 11, no verso 5, João diz que Jesus ama Marta, Maria e Lázaro. Preste atenção nisso, não existem formalidades com a pessoa de Jesus nessa casa.
Tanto que Maria é aquela que sai correndo, o texto que nós lemos disso, ela sai correndo aos pés de Jesus, como se alguém que estivesse dizendo assim: oba, hoje vai ter um pouco mais, hoje vai ter um pouco mais de tempo de aprendizado, de crescimento, de saber quem é esse meu Senhor. Ela se sente livre, liberada para correr e sentar aos pés de Jesus. Jesus não é um estranho para Maria. Marta é outra que tem uma facilidade de até dizer para Jesus assim: Jesus, ela consegue dar até uma sugestão: Jesus, manda Maria fazer alguma coisa, você não está vendo que ela está parada? Então não existe nessa passagem, irmãos, pessoas que estão lidando com Jesus de forma ritual, com ritualidade, com religiosidade, com pompa, com vocabulários difíceis. Jesus, irmãos, faz parte da família. Ninguém está tratando com Jesus nesse texto aqui, chamando-o de rabi, chamando de mestre, um termo muito comum, que até os discípulos chamaram Jesus de rabi, de mestre, mas à medida que os discípulos foram conhecendo mais Jesus, andando mais com Jesus, se aproximando mais do coração de Jesus, os próprios discípulos trocam a palavra rabi, mestre, por Senhor meu. Quem está entendendo que quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais a gente muda a nossa forma de entender quem Ele é? Você está entendendo isso, irmão? Amém. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é sobre oração, irmãos. Aqui este é o caminho que Deus abriu para que pudéssemos nos relacionar com Ele. A oração é uma ferramenta, irmãos, de relacionamento. Não se trata, irmãos, de uma simples conversa, não se trata de uma ideia de entrar num divã, sentar num divã, numa sala de psicólogo, de psicanalista, de terapeuta, e desabafar tudo aquilo que a gente tem e sair aliviado. Não. Essa é uma possibilidade, essa é até uma verdade, mas não é uma verdade completa. Essa é uma verdade parcial, porque Jesus está nos chamando, irmãos, para entrarmos nesse ambiente familiar que essas moças do texto vivem. Jesus está nos chamando para entrarmos através da oração, nesse ambiente familiar, sem formalidades, sem rituais, sem palavras pomposas, sem preocupações com vocabulário bonito, se você fala certo, se você fala errado, mas para se aconchegar aos pés do Senhor Jesus. Esse é o convite da oração para nós. Fazer como Maria fez, encontrar ali um lugar de apreciação do seu Senhor. Mas também é um lugar para nós fazermos até como Marta. Marta estava lá colocando as suas frustrações, as suas dores, as suas reclamações. A oração é essa ferramenta, irmãos, que nos leva a abrir o coração, a mostrar de verdade quem somos. Mesmo o Senhor sabendo quem nós somos, irmãos, nós podemos nos expor através da oração, sem sermos julgados pelo nosso Deus, mas para sermos sarados e transformados. Que lugar delicioso! Oração, irmãos, é lugar de entrega e de se relacionar de alma com o nosso Senhor. Isaías 40, verso 31, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que relacionam com o Senhor, renovam as suas forças, irmãos. Quero olhar aqui nesse texto e pensar com você em alguns cenários. O primeiro cenário que eu encontro aqui é que temos duas formas de agradar ao Senhor nesse texto. Duas formas. A primeira forma, irmãos, está representada na vida de Marta. Marta, irmãos, é excelente no que faz. Marta é incrível, irmãos. Marta é proativa, Marta é eficiente, Marta abre a porta para receber Jesus, Marta organiza as refeições, Marta limpa a casa, Marta faz tudo o que é necessário numa casa para receber alguém especial, e fazer as coisas assim agradam o Senhor Jesus. Marta sabe agradar o Senhor Jesus através do que faz. Mas a outra forma de honrar o Senhor Jesus, que também está nesse texto, nesse cenário, é Maria, irmãos. Maria é aquela que não faz nada. E aí, entre
aspas, né, esse nada, porque o que Maria faz é correr para onde Jesus está, se assentar aos pés de Jesus, ter comunhão com Jesus. O que Maria decide é: eu vou ouvir o meu Senhor, eu vou aprender com o meu Senhor, eu vou conversar com o meu Senhor, eu vou desfrutar da presença do meu Senhor, e isso também agrada muito a Ele. Irmãos, todo servo do Senhor Jesus precisa ter dentro de si esse desejo de agradar o Senhor, amém? Todos que são amigos de Jesus, tem amigo de Jesus aqui? Todos que são amigos de Jesus precisam ter dentro de si o desejo de honrar o Senhor Jesus. Ao olhar para o seu coração internamente, irmãos, você não pode descobrir dentro da sua alma um desejo de viver a vida doidado, de viver uma vida sem limites, de viver uma vida sem barreiras e sem fronteiras. Não, irmãos, porque nós temos dentro de nós uma coisa linda, maravilhosa, uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus, que nos freia, irmãos, e que nos limita e que nos ensina que devemos levar a nossa vida para agradar o Senhor Jesus. Sabe, irmãos, Marta é essa que faz coisas demais, mas o que a palavra está nos ensinando, irmãos, é que não se trata simplesmente de fazer coisas espirituais para agradar a Deus, porque Marta agrada a Deus arrumando a casa. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, quando ele está tratando com os cristãos que estão exagerando na sua liberdade cristã, e aí ele fala assim, eles estavam excedendo, precisavam ser mais comedidos, mais cuidadosos, e ele está ensinando para eles: olha, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Sabe o que isso quer dizer, Márcia? Quando você vai pescar lá, Márcia, você pode fazer isso para a glória de Deus. Quando você vai correr no parque da cidade, quando você está cozinhando, querida irmã, quando você está passando roupa, quando você está indo para o trabalho, quando você está indo para a faculdade jovem, adolescente, quando você está indo para a escola, você pode fazer todas essas coisas que são naturais também para a glória de Deus. Quem está entendendo, dá um aleluia aí. Então a gente precisa converter o nosso coração e perguntar: Senhor, o que eu faço também agrada ao Senhor? Sabe, irmãos, eu vejo também nesse texto a tensão crescente entre essas irmãs. Quando você olha para a mensagem, para o texto lido, há um conflito nascendo aqui. Há uma tensão familiar nesse texto. Marta, irmãos, ela representa essa nossa tendência de valorizar a produtividade. E para o mundo, verdade seja dita, quem não produz não serve. Para o mundo, irmãos, para o sistema, quem não produz não serve. A Marta revela aqui, inclusive, a nossa necessidade de produzir para o Senhor Jesus. Né? Quantas pregações eu fiz, quantos sermões eu fiz, e ela vai revelando o nosso desejo de agradar o Senhor Jesus através das coisas que a gente faz, e a gente também corre o risco de ir por esse caminho. Marta, então, irmãos, ela vai ficando furiosa com sua irmã. Por quê? Porque Marta está ficando sobrecarregada, Marta está ficando exausta, exaurida, e ela está fazendo todas aquelas tarefas dentro de casa ao receber Jesus, mas ela está olhando para Maria, irmãos. Ela não está olhando para o que Jesus está querendo com ela. Ela até apela para a autoridade de Jesus. Ela diz assim no texto: Jesus, você não está vendo, nas minhas palavras, você não está vendo o que está acontecendo? Você não está vendo Maria aí parada aos seus pés? Eu preciso que você olhe para o que eu estou fazendo e valide o que eu estou fazendo e confirme que quem está certa sou eu e quem está errado é Maria. E aí, irmãos, eu me percebo, e talvez você também se perceba nessa pessoa de Marta. Às vezes, irmãos, nós queremos dar uma enquadrada em Jesus por causa do que nós fazemos para Ele. Às vezes nós queremos encostar Jesus no canto, porque eu sou ministro de louvor, porque eu sou pregador, porque eu sou líder de ministério, porque eu vou na célula toda semana, porque eu vou no culto, e nós estamos querendo enquadrar o Senhor e dizer como Marta fez: Jesus, faz alguma coisa por mim, porque eu já estou fazendo um monte de coisa para você. Irmãos, qual que é o
problema? Embora Marta seja uma mulher que faz coisas para agradar ao Senhor, qual que é o problema ali com Marta, irmãos? Marta é aquela que trabalha para o Senhor Jesus, mas olha para Maria. Marta trabalha olhando para o outro, e aí a Marta entra num sistema de comparação. Aí ela começa a se comparar. Irmão, se tem uma coisa que não dá certo na sua vida, eu quero te garantir isso. Não se compare com ninguém. Não fique olhando para a vida alheia. Não se preocupe com o cabelo do seu vizinho, se é melhor ou pior que o seu. É diferente. Se a roupa, se o carro, se a vida, se o emprego, se a família. Irmãos, Marta, ela entra num sistema de comparação. E quando ela entra nesse lugar de comparação, ela começa a sofrer. Sabe o que eu penso, irmão? Se Marta tivesse que fazer todas aquelas coisas para Jesus, isso é meu pensamento. Se Marta tivesse que fazer todas aquelas coisas para Jesus e Maria não tivesse ali parada, eu acho que Marta ia estar, tipo Andiara quando está animada para fazer faxina. Andiara liga o som, a JBL no grave lá, e ela vai faxinar a casa toda, irmãos, feliz e cantarolando. Mas eu fico pensando, conhecendo minha esposa, que se tiver nesse ambiente de faxina, alguém parado sem fazer nada e sem ajudar, ela vai ficando brava. Por quê? Porque ela está olhando o que ela está fazendo e ela está se comparando com quem está ali, e isso vai dando problema. E a gente vai perdendo a graça, vai perdendo o favor de Deus, porque em vez da gente olhar para Jesus, a gente começa a olhar para quem está do lado, e aquilo que a gente fazia para Jesus vai perdendo a graça. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, irmãos, aí a Andiara que poderia estar lá, ó, que ela faz assim, ela liga o som e eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, param, param, pam, toda animada, ela agora começa a ficar chateada. Não é assim, irmãos? Vai afetando a gente. Sabe, irmãos, será que nós não estamos fazendo as coisas para Jesus olhando para o lado? Será que nós não estamos fazendo as coisas para Jesus, nos preocupando com as pessoas do lado, e aí a gente vai se aborrecendo, irmãos, com irmãos, a gente vai se aborrecendo com amigos, a gente vai se aborrecendo com o chefe, a gente vai se aborrecendo na célula, a gente vai se aborrecendo em tudo quanto é ambiente, porque a gente está perdendo o foco no autor e consumador da nossa fé. Pedro foi esse, irmãos, que Jesus falou, vem Pedro, vem experimentar as coisas comigo, vem Pedro se relacionar comigo, vem Pedro andar sobre as águas comigo, vem Pedro passar pelas tempestades comigo. E enquanto Pedro está olhando para Jesus, Pedro vai bem demais, mas quando Pedro começa a olhar para si mesmo, olhar para o vento, olhar para as circunstâncias, perceber, poxa, eu ando sobre as águas, mas eles lá não andam. Quando ele começa a entrar nesse ambiente, nessa síndrome de Marta, Pedro também começa a afundar. A gente vai perdendo a graça e o favor de Deus, irmãos. Mas essa noite, irmãos, eu creio muito que chegou a hora da gente sair desse ambiente, essa configuração de comparação. Eu creio, irmãos, que na sua vida chegou a hora de você voltar a cantarolar, se você andou se perdendo nessa vida de relacionamento com Deus, e você está olhando para os lados demais. Eu creio que hoje mesmo Jesus está pronto para restaurar a sua vida. Você crê nisso? Jesus está aqui para fazer milagres, Jesus está aqui para fazer coisas novas, basta a gente reconhecer onde a gente está. Mas tem mais coisas que acontecem nesse texto. O texto diz que, verso 41, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Irmãos, o que Jesus está fazendo aqui, verso 41, é redefinindo prioridades. Irmãos, Jesus não despreza aquilo que fazemos por Ele. Jesus não despreza o que Marta está construindo, fazendo e se esforçando para agradá-lo.
Jesus vai colocando as coisas em ordem nessa casa, e Jesus é aquele que coloca as coisas em ordem na sua vida. Então eu quero declarar em nome de Jesus, tudo que está desordenado na sua vida, que você precisa da intervenção do Senhor Jesus. Eu quero declarar que se você abrir o seu coração e se relacionar com Ele e convocá-lo, Ele vai reordenar as coisas na sua vida no poder do nome de Jesus. Porque Ele faz isso, porque Ele é especialista nisso, é isso que Ele está fazendo. Nós sabemos que, segundo a palavra de Deus, prioridade na nossa vida precisa ser, primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, igreja e trabalho precisam se conciliar para um não interferir o outro. Então precisamos cuidar, e Deus vai avisando para Marta: Marta, o que você faz é incrível, mas a gente precisa acertar a ordem das coisas na sua vida. Sabe, irmãos, fico pensando que se Marta, ela vai para os pés de Jesus, como Maria já estava, depois de ter trabalhado tanto, fico pensando que talvez Marta já estaria sem forças para receber de Jesus o que Ele gostaria de ministrar na vida dela. Fico pensando, talvez Marta poderia dormir lá na frente de Jesus, ao invés de desfrutar dos seus ensinos. Fico pensando que talvez Marta estaria bicuda diante do Senhor com a sua irmã. Quantas coisas, irmãos, quando a gente está com a ordem invertida na nossa vida, quando as prioridades estão bagunçadas na nossa vida, quanto mal-estar a gente vai sentindo, quanta angústia no peito a gente vai sentindo, quanta certeza de que tem algo errado, e às vezes a gente nem sabe o que é, às vezes não consegue dizer com a própria boca o que é, mas Jesus está sinalizando para você, tudo que está errado na sua vida, se você deixar, eu acerto e eu derramo paz sobre sua história. É isso que Jesus faz conosco, irmãos. Teve uma amada irmã da nossa igreja que uma vez ela me procurou um tempo atrás e ela falou: pastor, nós vamos... Ela foi passando pelo perigoso processo de trocar as prioridades, e começa sempre com um esfriamento, irmãos. A célula ela foi saindo, foi se desligando, e daqui a pouco o que aconteceu? E aí ela depois parou de vir na EBD, porque o marido também não estava vindo, e aquele processo, irmãos, que vai acontecendo. E quando o que aconteceu que você sumiu? Perguntei para ela lá: pastor, a gente está priorizando a família. Eu falei: mas priorizando a família em detrimento das coisas do Senhor? Porque uns processos, tem coisas muito importantes de acontecer, e a gente precisa cuidar da família. Eu falei: olha, não é um bom caminho, você não está fazendo certo, você já se afastou da célula, você tem parado de vir aos cultos, não é um bom caminho para você, vamos corrigir isso, vamos corrigir a rota. Irmãos, e na troca das prioridades, na inversão das prioridades, aquela família que estava achando que estava cuidando, estava se afundando em si mesma, porque a prioridade foi sendo trocada. E a triste notícia é que chegou na frente, passado alguns meses, aquela família se desmantelou, infelizmente. Aquele casal se separou, e muita dor, e Jesus vai cuidar deles, tenho certeza, porque Jesus sempre cuida de nós, mas tem processos, irmãos, que nós não precisaríamos passar. E a gente passa, porque a gente insiste em viver a nossa vida do nosso jeito, enquanto Jesus quer reorganizar as coisas do seu e no meu coração. Amém, irmãos? Olha, Mateus 6:33, Jesus enfatiza isso: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas que você precisa, e que Deus sabe que você precisa, vos serão acrescentadas. Não tenha medo, busque primeiro as coisas do Senhor, busque primeiro o reino do Senhor, e aquilo que é necessidade da sua alma, e que Ele conhece bem, na vida de oração, no relacionamento com Ele, Ele vai nos suprindo. Você crê nisso? Diz amém. Amém. Eu quero tirar uma última lição desse texto, quando Jesus encerra essa passagem dizendo: Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Irmãos, tem uma parte que não nos será tirada.
Isso quer dizer que tem coisas que serão tiradas de nós, mas tem uma coisa que Maria escolheu que não será tirada. Irmãos, essa passagem mostra um golpe duro no coração de Marta, mas essa passagem também mostra a cura que Jesus traz para ela. Jesus está ensinando, irmãos, que tudo o que a gente faz para Ele, que tudo o que a gente faz para a honra e glória dEle, que tudo isso que é maravilhoso e até o agrada, Ele está dizendo assim, tudo isso vai ser deixado para trás, tudo isso vai ser retirado de mim e de você, todas as nossas arrumações, todos os nossos projetos, todos os nossos sucessos, tudo aquilo que nós construímos humanamente nessa terra, essas coisas, irmãos, serão arrancadas de nós. Se você for pensar na história do Russell Shedd, que eu abri aqui a introdução dessa mensagem, Russell Shedd, irmãos, ele tem livros, ele tem sermões, ele tem Bíblia de estudos que ele fez, uma Bíblia maravilhosa, ele tem uma série de projetos construídos, mas com 87 anos, tudo isso lhe foi tirado. Agora as suas obras não estão no céu, elas estão aqui para nos edificar. Elas estão aqui porque nós crescemos e construímos, mas agora tudo que ele construiu lhe foi tirado. Ele não está lendo os seus livros e os seus sermões. Os sermões de Russell Shedd não servem mais lá no céu. Ninguém está ouvindo a pregação de Russell Shedd no céu. Olha que coisa incrível. Tudo que ele produziu debaixo de oração foi retirado dele. Mas sabe o que não foi retirado? Uma coisa. Aquilo que ele falou, eu teria orado mais. Irmãos, o relacionamento construído com Deus não lhe foi tirado. Aquilo que ele começou na terra, irmãos, ele continuou na eternidade. Querido irmãos, há um convite do Senhor para a gente experimentar nele essa vida de oração, uma descoberta que a gente precisa iniciar e continuar. John Bunyan, ele diz isso, ore até que você aprenda a orar. Ah, mas eu não sei orar. É Paulo, irmãos, que foi um apóstolo incrível, escritor da maioria das cartas do Novo Testamento, ele garante que ele também não sabe orar, porque ele diz lá em Romanos 8:26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas nós temos um Espírito Santo de Deus que intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Você pode dar um glória a Deus? Irmão, fale, desenvolva a sua vida de oração com o Senhor Jesus. Ele está nos chamando para isso, irmãos. Não existe cristão sem vida na palavra, sem vida na oração. Ele está chamando a sua igreja para viver esses momentos de oração do qual eu mencionei. Ele está chamando a igreja evangélica vida para entrar no mover de oração. Irmãos, tem oração na segunda-feira, se você pode à noite, venha. Tem oração na quinta-feira, 6 horas da manhã. Nós vamos fazer um mover de oração aqui de 25 horas, começando quarta às 18 horas, indo até quinta às 19. A dinâmica de oração, você vai ver lá, você entra num WhatsApp, vai ter parte em cada um na sua casa, vai ter outra parte aqui na igreja. Mas, irmãos, o mover de oração coletivo, ele vai se tornar grandioso e poderoso quando nós nos envolvermos no ambiente, no relacionamento de oração individual, você e o Senhor. Faz sentido isso que eu estou falando? Você está entendendo isso que eu estou falando? Olha, irmão, se no seu coração nessa noite entrar esse impacto da descoberta de que há algo mais ao nos relacionarmos na intimidade com Deus. Jesus fala isso quando ele está lá no Sermão do Monte, em Mateus 6. Jesus está falando assim, olha, quando vocês forem orar, está falando para os discípulos e a multidão está ouvindo. Não façam como os pagãos que ficam lá repetindo, achando que Deus vai ouvi-los por causa disso.
Não, Deus não vai ouvi-los por causa das suas repetições, porque a linguagem da oração é a linguagem do coração, é a linguagem da transparência, é a linguagem do derramar, é a linguagem do não ser religioso. E Jesus diz assim: então, quando você for orar ao Pai, entra no seu quarto e fecha a porta, e ore ao Pai, que está em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto, olha que coisa incrível, irmãos, a palavra de Deus está dizendo o seguinte: quando nós vamos desenvolvendo essa vida de oração, o seu Deus não apenas vai ouvir você, Ele vai ver você, Ele vai estar com você e participar com você nesse momento secreto de oração, você e o Senhor Jesus. O seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto e ore ao Pai. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Amém, irmãos? O que acontece comigo e com você muitas vezes é que a gente esmorece na oração. E isso é uma realidade. Eu esmoreço, você também pode esmorecer. E há um chamado do Senhor Jesus, para a gente ser persistente na oração, para não desanimar, para não desistir. E às vezes a gente desiste por muitos motivos, irmãos. Às vezes porque o que a gente está pedindo ao Senhor não está acontecendo. Porque o que a gente gostaria, a gente não está vendo mudança. E a gente vai encontrando motivos reais, verdadeiros, para a gente ir desistindo de orar, desistindo de falar com o Senhor. Isso é uma realidade. Às vezes a gente, na gangorra da vida, às vezes a gente esmorece. É um fato. Mas quando Jesus está nos ensinando que a gente não deve desistir, devemos ser persistentes na oração, eu estou me lembrando agora, irmãos, porque a oração ela não é em vão, a gente continua semeando o tempo todo e o Senhor vai recebendo, e se for da vontade dEle, no tempo oportuno Ele realizará. Você crê nisso? Vou te contar sobre isso. Em 2023 nós fomos para Israel. Meu pai, minha mãe, Fabrício, Fabíola e eu, meus 3 irmãos, família completa, meu pai, minha mãe e os 3 filhos. Irmãos, nós chegamos a Israel, talvez já contei isso aqui, eu não me lembro. Nós chegamos a Israel em 2023 por causa de uma semente lançada lá em Israel, uma semente de oração. Senhor, eu quero declarar, em nome de Jesus, que um dia eu, meu esposo e meus 3 filhos vão pisar aqui nessa terra. Andar em Israel é especial porque é se encontrar com a nossa própria história, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. E minha mãe foi lá e plantou uma semente quando eu estava ela e meu pai lá. Irmãos, demorou. 20 anos depois, passaram-se 2 décadas, aquela semente de oração frutificou. E nós estávamos lá em Israel, inacreditavelmente, irmãos, 20 anos depois, sem até saber daquela oração, nós descobrimos porque minha mãe contou, ela falou, o que está acontecendo agora é fruto de oração de 20 anos atrás, e o Senhor ouviu a minha oração, e agora Ele atendeu. Você pode aplaudir o Senhor Jesus pelos feitos do Senhor? Então, irmãos, não desista de orar, não desanime de orar, e eu quero te dar mais um motivo. Abre sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 5, do porquê você deve desenvolver a sua vida de oração com Deus e orar sem desistir ou sem desanimar. Apocalipse capítulo 5, verso 8, a palavra diz assim: ao receber o livro, do qual o texto anterior está dizendo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são o quê, irmãos? A sua oração. Preste atenção.
Prostraram-se diante do cordeiro, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, incensários de ouro, nos céus, nas regiões celestiais, cheias de incenso. E o que são esses incensos? As orações do povo de Deus em todo o mundo. Irmãos, quando a gente ora, preste atenção nisso, você precisa entender sobre isso. Jesus, quando ele ensina sobre oração, ele começa ensinando o Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Irmãos, o cerne da oração, o centro da oração, ao nos relacionarmos com o Senhor, não é para que a nossa vontade seja feita, é para glorificar e santificar o nome do nosso Deus. O objetivo primário de nos relacionarmos com Ele não é sobre nós, o objetivo primário é sobre Ele. Então esse evangelho que prega muito sobre nós, é um evangelho distorcido, porque quando nos relacionamos com Deus, começa apontando para Ele, começa direcionando para Ele, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso, e seja feita a qual vontade? A vontade de Deus, e seja feita a vontade de Deus. Então, irmãos, às vezes a gente esmorece porque a gente queria como resposta de oração aquilo que nós estamos ali desejosos de acontecer. Mas se nós entendermos que nós falamos com Deus para sermos curados, para nos abrirmos, mas primeiramente para que o nome dele seja glorificado, você vai iniciar, independente do que está acontecendo, você vai iniciar dizendo glória, 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 e está difícil, e está doendo, e está complicado, e você está meio desesperado, mas você vai dizendo, santificado seja o teu nome, o Senhor é grandioso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é incrível, o Senhor é fantástico, o Senhor não muda, o Senhor nunca muda, o Senhor é eterno, e você vai glorificando o nome do Senhor Jesus. E depois você vai dizendo, Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, me relacionando contigo para que a tua vontade seja feita e não a minha vontade. Mas eu sei que como um Pai amoroso, Senhor Jesus, que o Senhor é, como um Deus incrível que o Senhor é, Jesus, eu sei que o Senhor cuida de mim, aí depois entram as minhas necessidades, Ele é quem supre as nossas necessidades. Ele é quem cuida da provisão, Ele é quem cuida da nossa saúde, Ele é quem cuida de nós, Ele é quem cuida da sua carreira, Ele é quem cuida do seu emprego, Ele é que tem planos perfeitos para o seu futuro, e aí Ele começa a cuidar de nós. Perdoa-me, Senhor, porque eu tenho errado contra Ti, e Ele vai cuidando de nós, de tudo que é preciso cuidar. Mas o que eu estou te dizendo aqui, através desse texto de Apocalipse, é que mesmo que a sua oração não esteja sendo respondida como você gostaria, alegre-se, porque a sua oração sincera, honesta, transparente, inteira, integral, de se derramar diante do Senhor, ela está sendo depositada em taças de ouro, que tem aroma suave nas narinas do nosso Deus. Isso não é maravilhoso? Isso não é incrível? Isso não é poderoso? Eu não te dei um motivo para você orar, para você buscar, para você se relacionar com o Senhor. Eu vou te dar mais outro motivo. Avança para Apocalipse 8. Avança no capítulo 8, versos 3. Diz assim, ó, quando o anjo que trazia um incensário de ouro, olha o incensário aqui, ó, aproximou-se, se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com o quê? A oração de todos os santos. Olha a sua oração aqui de novo, irmão. Sobre o altar de ouro diante do trono. E na mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso. Com o quê?
com as orações dos santos. A minha, a sua oração está lá no projeto, no propósito final do Senhor. Então o anjo pegou um incensário cheio das nossas orações, que são aromas suaves diante do Senhor, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Irmãos, o Senhor vai usar o meu e o seu clamor para exercer o seu propósito sobre a terra. Vale um glória a Deus, um aplauso ao Senhor. Vamos nos colocar de pé. Quero convidar você a se colocar de pé. Ficar de pé, pode, Ministério de Louvor pode subir aqui. Irmãos, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse a seguinte frase: quando Deus quer fazer algo grande, primeiro Ele convoca o seu povo para orar. Quando Deus quer fazer algo grande, primeiro Ele te convoca para orar. Quando Deus quer fazer algo grande na sua história, Ele vai te convocar para orar. Quando Deus quer fazer algo grande na nossa igreja, Ele vai nos convocar para orar. Quando Deus quer fazer algo grande na nação, Ele vai convidar a igreja brasileira para orar. Quando Deus quer fazer uma coisa grande, impactar o mundo inteiro, Ele vai levantar a igreja mundial para orar. Então, irmãos, essa noite é uma noite de chamado ao relacionamento em oração com o nosso Deus. Sempre que eu falo, às vezes na célula eu peço para alguém que está chegando a orar, alguém que às vezes não é muito acostumado, eu pergunto: você consegue orar? E eu sempre explico: olha, orar, ninguém vai ficar reparando as suas palavras. Orar é expressar, botar o coração na ponta da boca e falar aquilo que vem de verdade daqui de dentro. Sabe, irmão, se nós sairmos daqui nessa noite com esse desejo de ajustar as prioridades da nossa vida e pedir ao Senhor: Senhor, age aqui na minha vida de oração. Sabe, irmão, se nós sairmos daqui desejosos de experimentar essas coisas que os homens de Deus falam, de que há algo que talvez nós estejamos perdendo e desconhecendo, essa palavra valeu demais ao nosso coração. Quem sabe amanhã você vai acordar diferente, em vez de sair fazendo todas as coisas. Quem sabe amanhã você vai acordar decidido a levantar 15 minutos mais cedo para ter um tempo de qualidade aos pés do Senhor Jesus, como Maria fez. Você sabia que quando a gente cria num dia apertado, irmãos, e a gente decide ter um tempo de devoção com o nosso Deus, de palavra e oração, é esse tempo que a gente gasta aos pés do Senhor que gera o tempo necessário para todos os afazeres do dia. Quer ganhar tempo? Está sem tempo? Está sem tempo nenhum, sua vida está muito corrida. Quer criar tempo? Comece entregando, dedicando sua vida e um tempo ao Senhor, e você vai descobrir que isso vai gerar tempo novo na sua agenda, para resolver de forma melhor, mais eficiente, com sabedoria, aquilo que precisa ser resolvido durante o dia. Sabe, irmãos, eu creio muito num grande mover de oração. Eu creio muito e vejo Deus fazendo isso no Brasil. É inédito esse mover de oração. Eu não conheço, eu desconheço. Você conhece algum mover de oração desse tamanho, pai? Conhece, pastor Fabiano? Desse tamanho que está sendo feito? E se eu vejo, irmãos, a igreja do Brasil se envolvendo, eu sei que esse mover de oração vai ter mais impacto, vai ser ainda maior, vai ser ainda mais poderoso, se nós individualmente aprendermos a nos relacionarmos primeiro com o Senhor Jesus. Então, enquanto nós cantamos uma canção,
nessa noite com o Ministério de Louvor. Quero convidar a você que entendeu que precisa mudar de vida, que precisa de uma intervenção, que quer romper em algo que você ainda não está conseguindo na sua vida de oração e você não prioriza. Esses dias eu perguntei para uma pessoa: você está lendo a Bíblia? Não. Você está orando? Não. Qual foi a última vez que você fez isso? Não me lembro. E não há aqui nenhum julgamento, mas quantos de nós, irmãos, podemos estar vivendo um dia após o outro e nos esquecendo que há um Senhor Jesus ansioso, desejoso, amoroso, para tratar todas as nossas mazelas do coração, desejoso, nos aguardando para nos relacionarmos com Ele. Então, enquanto nós cantamos uma canção com o Ministério de Louvor, você que entende que precisa continuar rompendo nisso, precisa iniciar uma vida de oração, eu quero chamar você para vir aqui à frente. E no culto de oração nós vamos orar com você, por você, mas você precisa ser o primeiro a orar. Você precisa ser o primeiro a colocar seu coração diante do Senhor. Então, enquanto o Ministério de Louvor canta, se você quiser cantar, tudo bem, mas se for uma oportunidade para você orar e começar o concerto, você pode começar, amém? Então vamos louvar ao Senhor agora, e você sinta-se à vontade, porque o Espírito Santo está aqui para fazer coisa nova. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Senhor Jesus é o mais interessado na sua vida, mais interessado em fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Vem à frente, se o Espírito Santo mexeu com você, não resista à voz do Espírito Santo. Vem à frente, Ele leva em consideração o nosso passo de fé. Quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Queria pedir aos presbíteros e os pastores todos para vir aqui na frente. E a gente está falando sobre oração, irmãos, e nós vamos orar um pouco nesse culto, amém? Essa casa é chamada casa de oração, amém? Nós vamos orar um pouco nesse culto. Queria chamar os pastores e os presbíteros para vir aqui à frente. E ainda não é para ministrar pelos irmãos aqui na frente, a menos que o Senhor te oriente. A menos que o Senhor te oriente, ainda não. Agora é para você estender a mão para o povo, e a gente vai continuar cantando essa canção. E nós vamos pedir ao Espírito Santo, presbíteros e pastores, que mova-se no nosso meio através de um mover de oração, e a igreja vai ficar orando, pedindo: Espírito Santo, me visita, Espírito Santo, toca no meu coração.
Meu Deus, nós queremos muito, meu Deus, a ação do Teu Espírito Santo e pedimos: sopra, 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 sopra nessa noite em nome de Jesus. Senhor, nós cremos no poder da oração. Senhor, nós cremos que a oração muda, constrange, fortalece, nos convence do pecado, nos convence da justiça e do juízo. E nós queremos, meu Deus, colocar essa igreja diante do Senhor, essa igreja diante do Senhor, essa igreja diante do Senhor. Todo mal saia desse lugar em nome de Jesus. Todo mal, toda pressão saia desse lugar em nome de Jesus. Toda amarra saia desse lugar no poder do nome de Jesus. Toda obra feita contra esta igreja, contra esta casa, nós repreendemos e quebramos no poder do nome de Jesus. Derrama o Teu sangue sobre nós, o Teu sangue sobre esta igreja, o Teu sangue sobre nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, no poder do nome do Senhor Jesus. Senhor, há pessoas aqui, Senhor, precisando do toque poderoso do Senhor, de saber também, meu Deus, o que é se relacionar contigo, Senhor. Toca-me profundamente, mas toca também os amados irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Senhor Jesus, quero orar agora por quem precisa de cura, quem precisa de uma intervenção espiritual. Pastores e presbíteros, por favor, ergam a mão para a igreja. E você que precisa de um toque do Espírito Santo, cura em qualquer área. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. O Senhor está aqui, irmãos. O Senhor está nesse lugar aqui, irmãos. O Senhor está pronto para agir, irmãos. Ele não dorme. Ele não dormita, irmãos. Ele não está cansado. Ele está pronto para fazer coisa nova. E quem precisa de uma intervenção do céu na saúde, quero convidar você a colocar sua mão para frente. Nós vamos orar por você. É um culto de oração, irmãos. Nós vamos orar por você. Pai, nós queremos em nome de Jesus colocar o Teu povo diante de Ti. E o Senhor que conhece os corações, visita, Senhor, cada um aqui nesta noite, que está nesse momento esperançoso no Senhor por um toque de milagre. Eu quero em nome de Jesus, declarar que a cura está chegando neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, passeia e toca e faz milagres nesta noite, Senhor, na saúde de irmãos e irmãs que precisam da intervenção dos céus, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos o Teu povo um povo saudável, o Teu povo um povo forte, o Teu povo um povo curado. Eu quero declarar em nome de Jesus, dores de cabeça saiam desse lugar em nome de Jesus. Dores no estômago saiam desse lugar em nome de Jesus. Dores nas costas, na coluna saiam desse lugar em nome de Jesus. Câncer saia deste lugar em nome de Jesus. Tumores saiam deste lugar no poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Não fique olhando para mim, não fique olhando para mim. Agora é hora do Senhor agir. Igreja do Senhor Jesus, ore. É Ele quem faz, e se houver fé neste lugar, coisas grandiosas Ele vai fazer em nome de Jesus. Senhor Jesus, te agradecemos pela cura dos altos céus. Você pode glorificar o Senhor pela cura que você recebeu. Você pode glorificar o Senhor pela cura que você recebeu. Você pode agradecer ao Senhor pela cura que você recebeu.
Senhor Jesus, também quero orar por aqueles que estão com o coração gelado, Senhor. Talvez estão indiferentes com as tuas coisas, Senhor. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor incendeie o coração de novo com fome e sede de se relacionar contigo. Fome e sede do Senhor, fome e sede da palavra, fome e sede do Senhor. Nós queremos abençoar a igreja para ter fome e sede de ti, meu Deus, e desfrutar de forma única, como nunca experimentou antes. Eu quero declarar em nome de Jesus que a chama está sendo reacesa nessa noite, em nome de Jesus. Pessoas que liam a palavra e pararam, pessoas que tinham vida de oração e pararam, pessoas que não fazem mais a devocional, adolescentes, jovens. Eu quero declarar que esse fogo está reacendendo nessa noite. Passa, Espírito Santo, e vai acendendo agora em nome de Jesus a chama da oração, a chama e o amor pela tua palavra, no poder do nome de Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos cantar e louvar ao Senhor. Então ouve, simplesmente louve. Permaneçam aqui vocês, permaneçam Tá aqui. chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com Cante, igreja, cante, igreja. Cante com muito louvor, é pro Senhor. Com muito louvor, com muito louvor. Cante, igreja do Senhor. Ele está recebendo a sua adoração. Cante para Ele, é para Ele. Com muito louvor. Amém. Agora eu quero orar, irmãos, para essas pessoas aqui. Mas antes eu quero fazer uma pergunta. Você ouviu sobre se relacionar com Deus em oração? A melhor parte não nos será tirada. Eu acredito que tem pessoas que vieram aqui na frente para entregar a vida para Jesus, porque nunca fizeram a primeira oração assim, ó. Senhor Jesus, eu entendi que eu preciso me relacionar com o Senhor, mas antes disso, eu entendi que eu preciso entregar a minha vida a Ti. E talvez tem pessoas aqui na frente que estão aqui para entregar a vida para Jesus. Talvez você já veio aqui na frente. Eu queria identificar você. Tem alguém aqui na frente que está aqui para entregar a sua vida a Jesus? Tem um irmão aqui entregando a vida para Jesus. A igreja está se alegrando muito com isso. A igreja está festejando com isso, porque os céus festejam. Tem um irmão, mas tem mais alguém que está aqui entregando a sua vida para Jesus, além desse amado irmão? Essa querida irmã, ela está entregando a vida para Jesus. Michele, ela está entregando a vida para Jesus. Alguém conhece ela? Está chorando muito. Continue ministrando na vida dela, que ela precisa. Sua irmã, irmã da Michele, continue ministrando sobre ela. Continua, que o Senhor está agindo aí, fazendo coisas maravilhosas na vida da sua irmã, Michele. O Senhor está fazendo coisa linda na vida da sua irmã, Michele. Aleluia. Mas talvez tem gente aqui que nunca disse: Senhor Jesus, eu quero me render a Ti. Eu quero viver a Tua vontade, não mais a minha vontade. Eu quero convidar o Senhor para entrar no meu coração. Tem um rapaz corajoso que fez isso aqui agora. Tem pessoas corajosas aqui, mas talvez você ainda esteja aí. Talvez há alguém aqui, eu quero ver você. Levanta a mão bem alto assim, porque nós vamos orar com você e você vai ter a sua vida completamente transformada. Deixa eu ver você, se há alguém aqui.
Levante bem alto para eu te ver. Levante bem alto para eu te ver. Amém. 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 Quero orar pelos irmãos aqui na frente. Primeiro vou orar com você. Como é seu nome? Otávio. Em nome de Jesus. 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 Senhor Jesus, Tu és aquele que nos salva, mas Tu és aquele que também nos liberta. Senhor, nós declaramos a libertação na vida do Otávio no poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. Saia toda opressão em nome de Jesus. Demônios saiam em nome de Jesus. Saia agora no poder do nome de Jesus. Não tem mais autoridade na vida do Otávio. Saia agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declaro a salvação e a libertação do Otávio. Otávio pertence ao Senhor. Saia em nome de Jesus. Estende a mão aí sobre ele, pastor Fabiano. Continua a oração. Saia em nome de Jesus. Quero declarar que não haverá resistência de demônios nenhum. Saia agora no poder do nome de Jesus. Toda resistência caia por terra agora em nome de Jesus. Não tem autoridade sobre o Otávio. Não tem autoridade sobre a vida deste homem. Este homem pertence ao Senhor. Saia do templo em nome de Jesus. Bota em retirada deste templo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. O Senhor está cuidando do Otávio já, glória a Deus por isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, quero colocar diante do Senhor os teus servos aqui na frente. Todos eles entenderam, meu Deus, que o que eu também entendi, e o que eu também preciso desesperadamente, Senhor, descobrir esse algo a mais no Senhor, meu Deus. Meu Deus, como eu preciso disso. Mas tem irmãos comigo nessa fila. Senhor, como eu preciso entender mais sobre estar na Tua presença. Mas eles também entenderam isso, Senhor. Eles estão aqui na frente pedindo: eu quero isso, Senhor. Do jeito que está, não está bom. E o primeiro passo foi dado. O primeiro passo foi dado. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor provoque agora a mudança na vida de cada um deles. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que toda palavra de derrota, de que eu já tentei uma vez, eu já tentei duas, eu já tentei 10, essa palavra não vencerá na mente e no coração de cada um desses irmãos. Eles podem ter tentado 100 vezes, Senhor. Tu és o Senhor dos recomeços. Como é bom servir ao Senhor dos recomeços. Como é bom servir ao Deus bondoso e misericordioso. Como é bom depositar em Ti os nossos medos, Jesus, e lançar na cruz, Senhor. Jesus, obrigado. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por essa noite maravilhosa, onde o altar da oração está sendo restaurado para tantos irmãos e tantas irmãs. Uma igreja, meu Deus, que não ora só no culto e que não ora só nas chamadas coletivas. Sei que essa igreja vai responder, meu Deus, aos chamados de oração constantes, mas uma igreja que experimenta o Senhor lá no particular, Senhor. Que prova do Senhor no particular, Jesus. Eu sou essa igreja, e esses irmãos aqui comigo são também. Nós somos juntos povo que experimenta o Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amém. Como é que é seu nome, querida? Micaele. Isso, a Micaele está se reconciliando com Jesus, irmãos. Chega de mundo, Micaele. Chega de mundo. Chega de viver as próprias vontades. Vamos nos relacionar com Jesus. Amém. Vem cá para orar com você. Chega mais pertinho aqui. Senhor Jesus, quero abençoar a Micaele, Senhor.
Te agradecer, meu Deus, pela decisão de dizer basta para o mundo e sim para o Senhor Jesus. Jesus, eu quero afirmar, meu Deus, diante de Ti, que essa menina não vai mais se afastar do Senhor. Ela vai se firmar no Senhor, meu Deus, e ela vai ser auxiliada nessa casa. O Senhor vai levantar um discipulador, discipuladora para cuidar dela. Vai ter uma célula que vai amar essa menina. Vai ter gente que vai cuidar dela aqui e vai fazer completamente diferente do que o mundo faz, porque o Senhor tem chamado a igreja evangélica para isso, para proclamar Jesus e gerar vidas. Então o ambiente de cuidado, meu Deus, está nessa casa. E obrigado que o Senhor está levantando um monte de irmãos e servos fiéis aqui, que se levantam em oração para assumir os seus postos de trabalho, os seus lugares no reino, os seus lugares de chamado e de missão. Senhor, não ficarão vagos nessa igreja. Nós declaramos isso no poder do nome de Jesus, a tua vitória na vida da tua serva, na vida desses amados irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Aplaude o Senhor Jesus, volta para o seu lugar. Pastor Félix.